O BAVT paroxístico, por definição, é de forma súbita, ocorre de forma súbita, com início e término súbitos. Normalmente são descritos duas formas, o BAVT paroxístico fase 3 ou taquicardia dependente. Naqueles intervalos PPs que antecede o BAV total, ocorre um encurtamento progressivo do intervalo PP. A outra forma é o BAV paroxístico em fase 4 ou bradicardia dependente, em que aqueles intervalos PPs que antecede o BAV paroxístico, BAVT paroxístico, ocorre um prolongamento progressivo do intervalo PP. Nós vamos mostrar para vocês um caso que não é nem BAV fase 3 ou fase 4, é um BAVT paroxístico não relacionado à frequência cardíaca. Bom, no traçado agora a gente vai poder explicar melhor aqueles conceitos que a gente mostrou. A definição de BAVT ou BAV total paroxístico, ela acontece de forma inesperada. Vocês verem que aqui o intervalo PR está aqui, ó, de normal, ou seguindo o BAV paroxístico, também o intervalo PR normal. Não existe agravamento ou progressão. Em nenhum momento neste exame houve outro tipo de bloqueio, como BAV do primeiro grau, do segundo grau MOVS tipo 1, MOVS tipo 2 e BAV avançado. Esse tipo de ocorrência que a gente está tendo aqui, um período com várias ondas P's bloqueadas, num exame onde você teria juntamente BAV de primeiro e segundo grau, de tipo 1 ou 2, isso deveria ser chamado de BAV avançado e não de BAV paroxístico. Paroxístico ocorre de forma inopinada, como está aqui, sem sinais que antecedam, sem agravamento progressivo. Então a gente tem aqui as P's bloqueadas, aqui a gente tem interferência, mas a gente vindo da direita para a esquerda fica mais fácil a gente identificar a sequência das P's bloqueadas. Aqui observe que os intervalos que antecedem o BAVT paroxístico, aqui nós temos 700, aumentou para 720. Se isso se repetisse em todos os casos mostrados, a gente estaria diante de um BAVT paroxístico fase 4, ou bradicardia dependente, porque houve um aumento de 705, 700, 720. Vamos ver o próximo. Aqui a gente tem o BAVT da mesma forma, aqui as ondas P's bloqueadas, esse aqui está bem mais claro e definido aqui, e não houve mudança de frequência, tá? Poderia ainda ser considerado fase 4 se considerarmos que aqui 760, 775, 780. Observe que não existe o PR normal no período que antecede e que sucede o BAVT paroxístico. Seguindo aqui, a gente tem a mesma coisa, o PR normal precedendo o BAVT paroxístico, o PR normal sucedendo o BAVT paroxístico. Aqui a gente poderia considerar que houve um aumento 760, 775, 780 dos intervalos PPs. Então, considerando esse segundo, ainda poderíamos considerar isso um BAVT paroxístico fase 4. Vamos ao próximo caso. A gente tem 720, 760, 830, ou seja, preenche os critérios para um BAVT paroxístico fase 4. Né? Vamos ver aqui o próximo. Mesma coisa, só que aqui já temos diferente. 990, 960, 930, 890. Então, baseado neste exemplo, nós teríamos que classificar isso aqui como BAVT paroxístico fase 3. Aumento progressivo da frequência. Diminuição do intervalo RR ou do intervalo PP significa aumento progressivo da frequência. 990, 960, 930, 890. Então, esse traçado seria BAVT paroxístico fase 3. Aqui nós temos BAVT paroxístico fase 4. Estaria aqui, ó, 700, 720, aumentando. Aqui 760, 775, 780. Então, se no mesmo exame nós temos características de bloqueio atrioventricular total, com que hora preenche critérios para fase 3 ou fase 4, na verdade ele não é nem 3 nem é 4. Ele não é frequência dependente. Então aqui nós temos outro momento de ocorrência do BAVT paroxístico, aqui outro momento em que acontece o aumento do intervalo PP, ou seja, diminuição da frequência, tá? Olha, 690, 705, 735. Esse traçado
isoladamente, preencheria os critérios de bloqueio frequência dependente fase 4, BAVT, frequência dependente fase 4. Aqui a gente tem a mesma coisa ainda preenchendo, considerando apenas os dois últimos, mas a gente vê que não tem uma fase que preceda de forma característica. Aqui já seria fase 3, 670, 635. Aqui 680, 685, seria o quê? Fase 4, 670, 680, 685. Aqui nós teríamos 750, 765, fase 4. Predomina mais a fase 4, se fosse o caso. Mas aqui a gente não tem, a gente mostrou situações em que ocorre o que seria fase 3. Aqui também incluiria fase 4. Aqui já seria fase 3, 820, 675, 670. Então, aqui nós temos preenchendo o critério fase 3. Em função disso, como a gente colocou para vocês, que esse pode ser considerado no exame um BAVT paroxístico não frequência dependente, porque ele não tem critérios definidos de fase 3 ou fase 4. Ele apresenta os dois de forma alternada. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.